Bem-vindos, crentes e descrentes, ao nosso canal. Eu sou o professor Marcos e esse é o nosso curso de Teologia Bíblica. Estamos estudando de forma mais aprofundada, né, a Cristologia, que é o estudo sobre a figura de Cristo. A última aula foi uma aula bem importante, onde nós abordamos a visão do Jesus histórico, principalmente através do livro de um famoso escritor lá do século XX chamado Albert Schweitzer. Albert Schweitzer vai falar sobre vários outros autores que abordam o Jesus histórico. Lembrando que o Jesus histórico é uma figura bem diferente do Jesus da teologia evangélica, da teologia protestante ou da teologia católica também. E hoje, para dar continuidade a esse estudo de Jesus, porém nós vamos falar de Jesus sobre a ótica das religiões, vamos falar sobre algumas religiões em específico, não vamos falar sobre todas as religiões porque é muita coisa. Eu trouxe um livro, que é um livro muito bom, de um teólogo jesuíta indiano, que é Jesus, o Profeta do Oriente. Aí dá para vocês verem, ó, esse livro. É um livrozinho bem baratinho, vocês conseguem comprar pela internet. E qual a importância desse livro para o estudo da Cristologia? É muito raro que dentro da teologia cristã se estude sobre a figura de Cristo na ótica de outras religiões. O que geralmente nós observamos? Que na teologia cristã protestante vai se estudar a visão de Cristo para os protestantes e dentro da teologia católica vai se estudar a visão de Cristo para o catolicismo. Aí cada denominação religiosa, cada vertente teológica religiosa vai acabar puxando um pouco mais para aquilo que acredita. Porém, se nós olharmos, existem várias religiões que falam sobre a figura de Jesus. Não apenas a visão do Jesus histórico que nós trouxemos na aula passada, que aí já é uma visão mais de historiadores, de filósofos, de teólogos conhecidos como teólogos liberais, porque eles não têm um compromisso com a ortodoxia ou com o conservadorismo cristão. Lá no Oriente, a figura de Jesus ela é abordada em várias religiões. Mas eu quero falar sobre algumas delas, nós vamos falar sobre 4 religiões de forma bem rápida, para que vocês entendam como que Jesus é visto dentro da ótica, ou através da ótica dessas religiões. E aí já fica até uma dica, se você der um Google, jogar no Google assim, Jesus sobre a ótica das religiões, vai aparecer um artigo que eu tenho publicado aí na internet, onde você vai conseguir ver de forma um pouco mais aprofundada qual a visão de Jesus dentro de muitas religiões famosas que nós temos por aí, fora do cristianismo, que é bom a gente frisar nisso. Uma das religiões que inclusive é tratada e abordada nesse livro, esse livro ele dá um foco muito grande para falar sobre a figura do Messias dentro da tradição tanto cristã, né, para fazer um paralelo, mas também na tradição hindu e na tradição budista. Eu vou começar falando sobre a tradição hindu. O que a gente precisa primeiro lembrar? Quando a gente fala do hinduísmo, estamos falando de uma religião que ela é predominantemente de forma maciça na Índia, mas ela está também, ela ocorre também em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Aqui na cidade onde eu moro, em Belo Horizonte, tem um centro de estudos hindus. E todas as grandes capitais também terão um centro de estudo hindu. Pode ser que não esteja localizado em todas as grandes cidades, mas pelo menos em todas as capitais do Brasil tem um centro de estudo hindu com vertentes um pouco diferentes. Existem várias interpretações do hinduísmo, uma que eu gosto muito é uma que traz a visão de uma trindade hindu. Por mais que no hinduísmo existem vários deuses, se você não entende muito sobre o que é o hinduísmo, aconselho você procurar, né, dentro do nosso canal uma playlist que fala sobre as religiões. E essa playlist que fala sobre as religiões, nós temos lá um estudo que vai abordar tanto um pouco sobre o hinduísmo, como o budismo, o judaísmo e o islamismo, que são religiões que nós vamos falar hoje, o que elas pensam sobre a figura de Jesus. Para os hindus, então, existe uma noção de trindade hindu. Essa noção ela não está trabalhada em todas as vertentes e crenças do hinduísmo, mas muitas crenças do hinduísmo trazem sim essa visão da trindade hindu. O que seria a trindade hindu? Equipara-se à trindade cristã, onde nós temos a forma de 3 deuses, né? No caso do cristianismo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sendo Cristo esse Deus Filho. Os mesmos estão no mesmo nível, aí tem uma discussão grande dentro do estudo da trindade, que nós vamos ver bem à frente quando estudarmos a teologia sistemática. Já no hinduísmo, nós temos a figura de Brahma, ou Brahma. Brahma é o deus que ele é o criador de tudo.
Nós temos a figura, que é uma figura famosa, de Vishnu. Vishnu é o preservador, e uma coisa interessante, quando nós falamos de encarnações, ou quando nós falamos de Deus tomando a forma de homem, ou Deus tomando a forma de animais dentro do hinduísmo, que ocorre muito isso, que a gente chama de avatares, aí você vai lembrar do filme Avatar, que é um termo muito inspirado também no contexto hindu para falar sobre quando Deus toma forma de homens ou de animais. Vishnu, que é o Deus preservador, ele toma várias formas, e uma dessas formas de Vishnu, dentro de algumas tradições hindus, é o próprio Cristo. Então, Cristo é um avatar dentro de algumas vertentes do hinduísmo. Ele aparece como um homem, né, um Deus encarnado, e olha como que tem uma ligação forte com a noção de Deus encarnado do cristianismo, o verbo, né, o Deus que se fez carne. Inclusive, ele é não adorado, porque a noção de adoração dentro do hinduísmo é um pouco diferente da noção de adoração dentro do cristianismo. Vários deuses são adorados, não apenas um único Deus recebe adoração. E nós temos, além de Brahma e de Vishnu, a figura do Deus destruidor, que é Shiva. Mas há uma coisa interessante no hinduísmo, que os três são de suma importância. Há necessidade da existência dos três para ter um equilíbrio. A noção de bem e de mal, ela é bem diferente da nossa noção ocidental, principalmente dentro da religião cristã. Então, Cristo no hinduísmo é essa figura que aparece em forma de avatar. É um Deus que se encarna, é um Deus preservador. No budismo, o budismo é uma religião que é uma vertente que sai do hinduísmo. É importante para quem não entende, novamente, dar uma olhada aí numa das aulas que nós temos no canal, que é uma aula que fala sobre budismo, que você vai aprender que Siddhartha Gautama, que era hindu, ele sai do hinduísmo e ele recebe uma nova revelação, onde o eixo principal dessa revelação é auxiliar as pessoas a alcançar o caminho da verdade, o caminho da iluminação e se tornar um Buda. Então, Buda não é Deus. Buda é um ser que alcançou a iluminação, podendo ser pessoas ou podendo também várias vezes ser formas não tão humanas, né? Formas de animais em si. E Cristo é considerado por alguns budistas um ser que alcançou a iluminação, um ser que se libertou de um ciclo de reencarnações, porque enquanto você não alcança essa iluminação, você vai reencarnando, né? De acordo com o que você fez nas vidas passadas, a sua reencarnação vai ser um pouco melhor, um pouco pior. Você não reencarna apenas novamente em seres humanos, né? Você pode reencarnar numa forma animal ou até mesmo em forma vegetal, aí depende de qual é o tipo, né? A forma de budismo que nós estamos falando. Mas Cristo é visto como alguém que alcançou a iluminação, principalmente por causa dos seus ensinos. Vale ressaltar que o budismo ele está mais próximo a uma religião, está mais próximo a uma filosofia, me desculpe, do que propriamente a uma religião. Alguns falam que o budismo é uma religião sem Deus, porque a figura de Deus nós não conseguimos visualizar de forma simples no budismo. Não que seja uma ação filosófica ateísta ou agnóstica, não. Nós até conseguimos sim ver a importância das divindades, porém o mais importante é o caminho que você vai percorrer, e não as divindades que irão te auxiliar a percorrer esse caminho. Então, Cristo é visto como esse iluminado dentro do budismo. Quando algumas vertentes budistas listam 10 principais Budas, listam 10 principais mestres, gurus que alcançaram a iluminação e que auxiliaram outros a alcançar essa iluminação, Cristo é citado por muitos estudiosos budistas. Além do budismo e do hinduísmo, nós temos o islamismo que para muitos é uma religião que se opõe ao cristianismo, mas isso é muito por causa de leituras que são leituras mais extremas, que são leituras mais rasas do islamismo. Porque o islamismo, na verdade, é uma religião que, assim como o cristianismo, vai surgir de uma mesma raiz, que é a raiz de Abraão, considerado como o pai da fé. Então nós temos o islamismo, o judaísmo e o cristianismo surgindo de um mesmo personagem religioso famoso, que é Abraão e os filhos de Abraão, que depois vão ser formados como povo, né, de Israel. A diferença é que há um foco muito grande naqueles que vieram através de Ismael
e não naqueles que vieram através de Jacó ou Israel. Por isso que temos os ismaelitas, que é uma das denominações lá no Antigo Testamento também para falar dos árabes ou dos muçulmanos. Não existia muçulmano naquela época, mas os muçulmanos surgirão deles. E a figura de Jesus no islamismo é interessante porque Maria, no Alcorão, que é o livro dos muçulmanos, que é o livro, a Bíblia, né, dos muçulmanos, vamos dizer assim, questão comparativa, fala-se mais sobre Maria, mãe de Jesus, do que sobre o próprio Jesus. Jesus é tratado como Isa, e esse Isa, o Isa, é o profeta, é um profeta, não é o profeta importante, assim, não é o filho de Deus. Muitos, né, interpretam que se ele morreu na cruz, ele não ressuscitou, então ele não é Deus. Não há uma visão de Cristo como o cristianismo traz, mas há uma visão de Cristo como um profeta importante, que inclusive muitas vezes vai fazer um prenúncio, vai profetizar o verdadeiro profeta, o grande profeta, o profeta Maomé, que é quem recebe toda a revelação do islamismo e é quem vai fundar, né, o islamismo. Mas há muito respeito sobre a figura de Cristo dentro do islamismo. Ele não é tratado como um Deus, nem como um filho de Deus, no mesmo teor que o cristianismo aborda, mas é tido sim como alguém muito importante. Por isso que a gente precisa entender que muitas coisas que são atribuídas, muitas ações que são atribuídas ao islamismo, contrárias ao cristianismo, na verdade são de grupos extremistas conhecidos como xiitas. Novamente, se você não sabe a diferença dos sunitas para os xiitas, assiste essa aula que nós temos aí no canal sobre religiões e busque lá a aula do islamismo, que você vai aprender bastante coisa interessante. Por último, mas não menos importante, nós temos o judaísmo. Eu quis deixar o judaísmo por último, porque o judaísmo está muito ligado ao cristianismo. Jesus era judeu, né? Jesus vem dos judeus. E ele, inclusive, fala, né, que a salvação ela vem através dos judeus. Então, abordar o cristianismo, a figura de Cristo, e não falar do judaísmo é meio que uma desonestidade intelectual, que é o que acontece muitas vezes nos cursos de teologia bíblica, né? Fala-se muito pouco sobre as raízes religiosas das quais Jesus veio. E Jesus vem do judaísmo, que é essa crença que surge de forma teológica lá com Abraão e depois vai se estendendo pelos outros demais personagens bíblicos. Jesus vem da raiz de Davi, que era judeu, e Jesus cumpre muitos requisitos judaicos. Jesus cumpre muitas obrigatoriedades judaicas e ele reinterpreta outras que, na visão dele, estavam erradas, estavam equivocadas. E Jesus, para o judaísmo, ele é tido como um rabi. Tem algumas vertentes mais ortodoxas, mais extremas do judaísmo, que não consideram muito Jesus nem como um mestre. Mas as vertentes mais sérias, as vertentes mais conciliatórias, vamos dizer assim, que tem um olhar um pouco de análise sobre as demais religiões, principalmente sobre o cristianismo, tem uma visão muito boa sobre a figura de Cristo. Então, Cristo é de extrema importância para o judaísmo. É tido como um rabi, mas não é tido como um Deus, como um filho de Deus. Professor, mas e os judeus messiânicos? Os judeus messiânicos são outra coisa. São uma porcentagem muito pequena dentro do judaísmo de judeus que acreditam que Cristo é o Messias. A abordagem deles é um pouco diferente da abordagem evangélica ou protestante, mas tem muitas coisas em comuns, acreditando que a maioria das profecias elas se cumprem em Cristo. Essa então foi a nossa aula para falar sobre Jesus na ótica das religiões. Assista essa aula 1, 2, 3 vezes. Vá lá nesses vídeos que tem aqui no canal, nessa playlist sobre as religiões, e estude um pouco sobre essas outras religiões que você vai aprender muitas coisas e vai conseguir ter um olhar mais amplo sobre a figura de Jesus. Na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre Jesus na ótica dos livros apócrifos, uma aula importantíssima para você entender alguns pensamentos diferentes sobre a figura de Cristo. Aguardo vocês.